foi uma manhã de terror. Você fica sem chão, porque eles falam, vai morrer, não vai ver filho, não vai ver neto, não vai ver mãe, não vai ver filho. Eles cutucavam a minha barriga com a arma. Esta mulher de 37 anos ficou gravemente ferida. Ela foi feita refém com a filha durante 3 horas e meia. Na foto tirada pela polícia, ela segura a menina no colo, enquanto é ameaçada por um criminoso armado. Os momentos de desespero foram logo depois de um assalto que aconteceu no aeroporto de Viracopos, em Campinas, um dos maiores de São Paulo. Eram quase 10 horas da manhã, quando 8 criminosos armados chegaram em 2 caminhonetes disfarçadas com o símbolo da aeronáutica. Os bandidos dominaram 2 guardas do aeroporto, continuaram e seguiram para o terminal de cargas. Entrando um monte de bandido no aeroporto, cara. Um monte. Lá encontraram os carros fortes, que transportavam 20 malotes de dinheiro. Os seguranças perceberam a ação dos bandidos e cercaram a caminhonete. Mas o bando enfrentou os guardas usando armas capazes de perfurar a blindagem. 3 seguranças ficaram feridos. A troca de tiros provocou pânico entre passageiros e funcionários. Gente, tá tirando aqui, ai meu Deus. Vários tiros, o carro voltando de ré aqui, ó. Pessoal correndo. É só metralhadora, fuzil, roubaram uma bolsa laranja. Os criminosos conseguiram pegar 2 malotes com dinheiro e fugiram por este portão. Na fuga, uma segunda troca de tiros. Desta vez, com seguranças de escoltas que ficam numa rua de acesso ao aeroporto. Os caras tudo correndo, ó. Ó, olha, estourando tudo lá pra dentro, ó. Ao mesmo tempo que os bandidos invadiam Viracopos, outra parte da quadrilha tentava impedir a chegada da polícia. As imagens das câmeras de segurança mostram quando 2 caminhões são atravessados bloqueando a rodovia, que dá acesso ao aeroporto. Eram 9h56 da manhã. Em seguida, os bandidos colocam fogo nos caminhões. Com a rodovia fechada, o bando foge por uma estrada de terra nos fundos do aeroporto. Quando chega nesse ponto, a quadrilha se divide. Parte entra num caminhão de lixo, levando dinheiro e vai em direção a uma área residencial. No bairro, os bandidos voltam a trocar tiros com a polícia. O major da PM foi baleado. Na frente da casa dessa mulher, os assaltantes atiram contra guardas municipais de Campinas. O que eu vi foi eles pulando, mais ou menos uns 12, pulando de trás do caminhão de lixo. Na hora que começou o tiro, eu corri pro fundo. No confronto, os criminosos abandonaram o dinheiro. Alguns fugiram no carro da própria guarda, até uma rua próxima dali, onde invadiram uma casa em obras. Aí eu tava aqui e o serralheiro tava aí. Os 5 entrou correndo com as armas na mão e mandou nós tudo entrar pra dentro. O serralheiro é este rapaz de 32 anos que não quer mostrar o rosto. Ele foi feito refém e forçado a dirigir para 3 bandidos em fuga. Eles toda hora ameaçando. Se eu fizesse gracinha, eles iam tirar. Eles cutucavam a minha barriga com a arma. E na casa ficaram quem? Ficou meu irmão, meu patrão, o meu cunhado e o pedreiro. Em pouco tempo, a polícia chegou na casa. Aí os polícias invadiram daqui e daqui. 2 criminosos morreram dentro da casa. Enquanto isso, o serralheiro continuava em poder dos assaltantes. Ele foi liberado depois de quase 2 horas. Qual foi o momento mais difícil para você? Na hora que ele falou, desce do carro, e o outro abriu a porta e desceu, eu falei assim, agora é minha hora. Um terceiro bandido fugiu para o imóvel da frente. O momento mais dramático do assalto aconteceu dentro desta casa, a 12 quilômetros de distância do aeroporto. Um assaltante, fugindo da polícia, entrou e fez uma mulher e a filha dela de 10 meses reféns. A polícia foi chamada e começou uma negociação para que o bandido libertasse as vítimas e se entregasse. Ele falava que ele precisava ter, para liberar os reféns, a presença do advogado e a presença da imprensa.
Um vídeo feito pela polícia mostra os negociadores do Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT, conversando com o criminoso. Me deu os crachá aqui pra você saber quem que tá da imprensa aqui. Pergunta pra ela aí como que tá a situação da neném de alimentação, essas coisas, pra não deixar passar necessidade, entendeu? Depois de 3 horas e meia de negociação... Ele tá armando o fuzil pra atirar no cara lá, gente. A negociação ela vinha evoluindo, só que em determinado momento ele mudou totalmente a sua atitude. Ele vem para a porta, aponta a arma para a cabeça da mãe e, por fim, põe o dedo no gatilho. Por isso que foi da negociação para um tiro. O disparo foi feito por um atirador de elite que estava no imóvel da frente. Em seguida, policiais entraram na casa. A criança foi resgatada e passa bem. Já a mãe foi baleada, passou por cirurgia e ainda está internada. Quando tudo terminou, ainda na frente da casa, o comandante explicou a ação. Após o tiro de comprometimento do sniper, a equipe entrou e ainda efetuou alguns disparos para realmente ter a certeza de que poderíamos socorrer as 2 vítimas. O criminoso chegou a fazer algum disparo? Ele não fez disparo, ele mencionou em fazer. A advogada do criminoso, Luciano Santos Barros, de 40 anos, diz que a polícia não precisava ter atirado. Já havia sido negociado, ele estava se entregando, ele estava liberando os reféns, ele foi executado com um disparo no seu rosto. A polícia militar diz que o disparo só foi dado porque não tinha mais como negociar. Ele mudou de atitude e agressividade aumentando cada vez mais até esse ponto insuportável. Ainda não se sabe de onde partiu o tiro que atingiu a refém, mãe da criança. A polícia militar afirma que abriu um inquérito para apurar as circunstâncias do caso e que a investigação vai ser acompanhada pela corregedoria. A empresa que transportava os malotes de dinheiro não divulgou a quantia que estava no carro forte. Diz que os seguranças atingidos estão fora de perigo. O major da PM ferido passa bem. A Polícia Federal está investigando o assalto no aeroporto. Até agora, ninguém foi preso. Tiroteio dentro do aeroporto de Viracopos!